Existe uma legião de bem-aventurança em espíritos, lançando rogativos para que você não desista da sua jornada, para que você faça a diferença e o quanto os freios são imediatamente necessários diante das perdas de tempo. Você quer a cura do seu corpo, dos seus órgãos, das suas glândulas, mas não quer abrir mão de hábitos tóxicos e que adoecem o seu corpo. Não querem reformular alimentações, drogadições lícitas ou ilícitas. Não querem transformar drogadições emocionais. Não querem ressignificar posturas. E então, caríssimos, conseguem compreender a complexidade de vivenciar na tridimensionalidade? De um lado se pede a cura, e de um outro não abre mão das posturas, dos hábitos e dos vícios, em prol de uma suposta alegria. Para ficar alegre, precisa entorpecer a mente, com bebidas e diversas formas de disfarces de drogadição, para que você alcance a felicidade. Mas eu pergunto a vocês, caríssimos, por quanto tempo você fica feliz? Por alguns minutos, por algumas horas, enquanto você estiver entorpecida, enquanto você estiver entorpecido. E depois, quando passar o efeito, assim como quem está na zona de drogadição, assim você se comporta. Pois assim você precisa repetir a mesma dosagem ou dosagens cada vez maiores para que você alcance o esquecimento daquilo que precisa ser enfrentado na vida encarnatória, entorpecendo-se cada vez mais e deixando que a vida vá passando sem prestar atenção do para que efetivamente você estar encarnado. O para que, o seu espírito e o seu corpo estão aqui nesta experiência encarnatória e não é uma farsa de uma brincadeira, e sim com conteúdos sérios, com conteúdos elevados, com conteúdos para que a sua consciência consiga enxergar a necessidade de quebrar uma rede de repetições comportamentais que talvez você nunca tenha parado para prestar atenção. Talvez medos de que os outros, diante da mudança da sua postura, te excluam de rodas de amigos. E assim eu afirmo que eles nunca foram seus amigos. Pois os amigos respeitam uns aos outros diante das escolhas particulares de cada ser. E assim você vai subindo a jornada espiritual, a montanha, e talvez algumas pessoas vão ficando supostamente para trás, porque os assuntos já não vão sendo mais os mesmos, os campos vibratórios já não vão mais sendo os mesmos, sem colocar-se em campos privilegiados, mas em campos de experiências. E campos de experiências precisam estar no caminho. Não há como você falar para o outro como é a experiência, mas sim vivenciar a experiência. E os afins atraem os afins, semelhantes atraem semelhantes. E então, caríssimos, por quanto tempo mais existirá o entorpecimento da matéria para que o espírito esteja cada vez mais aprisionado? E então, quando está na iminência do desencarne, quando está nas portas da morte, roga-se a Deus para que num passe de mágica tudo se transforme com diversas promessas. Caríssimos, quem está enganando quem? Quem está enganando quem? Por quantas mais dores, com quantos mais sustos na vida, quantas mais doenças você colocará em seu corpo, você colocará o seu corpo em sofrimento, para que você entenda que Deus não provoca nenhum sofrimento. Deus não aponta e nem julga quem quer que seja para que sofra ou para que não sofra, para que vivencie num inferno encarnatório, para que se vivencie num paraíso encarnatório,
ou para que se vivencie num purgatório encarnatório. Não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus, mas sim das suas próprias escolhas. Das suas próprias escolhas. E a espiritualidade chega como algo libertador para mostrar que depende de você, agora, firmar compromisso com você. Se você não pode se alimentar de alguns itens materiais, você não pode se alimentar de alguns itens materiais. Pois assim, se você faz o contrário, como suicida, você é recepcionado. E não há nenhuma diferença de quem comete um suicídio rápido ou você que vai cometendo suicídio rotineiramente. Todos os dias você vai morrendo aos poucos, empreendendo comportamentos, ações que são maléficas ao seu corpo e à sua jornada. Caríssimos, quem está enganando a quem? Deus, essa força, esse pulsar inteligente e criativo, está em todo o cosmos. Você, como uma pequenina poeira nesta galáxia, nesta pequena galáxia, caríssimos, como poeiras aglutinadas, percebam que a respiração, como assim iniciei a fala, é um bálsamo primário da experiência humana, do corpo de vocês. Em movimentos de ansiedade, prestem atenção como está a sua respiração curta, rápida. E então, desacelerem colocando consciência na respiração, esticando a respiração, levando informações para as suas células de que você está respirando, levando atenção para as suas narinas, prestando atenção que o ar está entrando, saindo. E assim você vai harmonizando o seu campo e, consequentemente, deixando de ficar viciado em pílulas, em medicamentos, por não assumir os seus autocompromissos, os seus compromissos pessoais, os seus compromissos com o seu corpo, com a sua vida, caríssimos, com a sua vida. Amem-se, honrem-se, honrem-se. Percebam que não só de lazer existe a vida encarnatória e que o divino não deve ser buscado tão somente quando o sapato começa a ficar pequeno para o pé. A espiritualidade, ela é macro. Ela está em todos os campos da sua vida. Todos os ambientes, todas as formas, em todos os momentos da sua vida existe a espiritualidade. Talvez você tenha perdido o hábito ou nunca ter construído este hábito de sentir a espiritualidade, de perceber que a espiritualidade ela é muito mais sentida do que vista, do que visualizada. Você precisa sentir. E talvez o Deus que você foi apresentado lá atrás tenha sido um Deus cobrador e por isso que você tem dificuldade de entender muita coisa. Mas a partir do momento que você entende esta força amplificada, você começa a compreender que Deus é Pai, Mãe, divina consciência infinita. E não há um semblante para Deus, não há uma forma para Deus, não há uma cor para Deus, mas e sim frequências que ressoam Deus. Então, caríssimos, deixe essas sementes plantadas em seu coração, para que você possa germinar, cultivar e assim construir as suas verdades diante desta centelha majestosa, divina.
Assim seja.